Vamos lá. Então, bem-vindos novamente, bem-vindas e bem-vindos. É um prazer, uma palestra no nosso ciclo de palestras da Engaja Brasil. Hoje com a nossa convidada, Bea Machado, que faz parte do IGESC, que é uma parceira de fortalecimento do terceiro setor, que a Engaja Brasil tem a honra de ter conosco aí nessa jornada. Talvez, antes de passar a palavra para a Bea, talvez muitos de vocês não conheçam a Engaja Brasil, então, bem rapidamente, é uma plataforma que fortalece a governança e a transparência de organizações da sociedade civil, né? E conecta essas organizações a conselheiros independentes. Inclusive, nós temos aqui, nessa sala, alguns dos conselheiros membros da Engaja Brasil, que faz parte da rede, né? A rede não é só de organizações, é também de conselheiros independentes que entram para também serem fortalecidos e conhecerem mais sobre o ecossistema do terceiro setor, que é tão diferente do mundo das organizações privadas ou segundo setor. E também existe a conexão com investidores sociais que buscam mais seguranças e consistência em suas parcerias. Então, a Engaja Brasil, ela fortalece as organizações da sociedade civil, conselheiros independentes, membros também, e busca conexão com as empresas investidoras sociais. Para isso, nós temos algumas iniciativas, falando bem rapidamente, para vocês também entenderem. Esse ano nós começamos o Pitch Night, né? Estamos aguardando as organizações enviarem seus pitches de 7 minutos e a gente tem aí o apoio da KPMG, que é uma parceira da Engaja Brasil, e outros apoiadores também para divulgar e a gente fazer evento de apresentação de organizações a partir de pitches de 7 minutos. Pitch é uma fala inglesa, né? Mas é uma apresentação rápida de 7 minutos que é muito utilizado no mundo das startups e a gente está também trazendo aqui para dentro desse ecossistema. Para isso, a gente montou uma banca, né? O Ricardo faz parte, o Sandro, que é outro conselheiro da rede, que estão aqui presentes. E aí, essa banca ajuda as organizações a melhorarem o seu pitch, e isso não é só usado dentro da Engaja Brasil, é usado na própria organização, quando busca a captação de recursos com empresas. Então, basicamente, é isso. Já vou dar a palavra para a Bea. Sejam bem-vindos a essa palestra e, querendo conhecer mais sobre Engaja Brasil, é só entrar em contato com aquele mesmo número que vocês já iniciaram o contato. Maravilha? Bea, a palavra é tua. Obrigada, Cris. Obrigada, Engaja Brasil, pelo convite. Eu vou compartilhar com vocês os meus slides, porque nós temos uma informação recente que diz que uma das 3 maiores dores das organizações é a sustentabilidade financeira. E eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre mobilização de recursos para a transformação social. Lembrem-se que a partir de agora eu já não enxergo nenhum de vocês, então espero que vocês fiquem comigo. Se vocês tiverem qualquer questão, podem levantar a mão ou mandar perguntas no chat, que a Cris vai fazer a mediação. Bom, eu sou a Beatriz, o meu apelido ficou Bea Machado, porque o apelido Bia estava ocupado quando eu cheguei. E Bea Machado, então, é como as pessoas me conhecem. O que eu trago para vocês aqui é a minha experiência de trabalhar, de ter trabalhado no governo, ter trabalhado em grandes corporações e há praticamente 15 anos dedicada às organizações da sociedade civil e seu fortalecimento. Nessa parceria entre o Instituto GESC e a Engaja Brasil, a gente tem que lembrar que a Engaja Brasil trabalha para conectar vocês com as melhores práticas de governança, etc. E eu quero compartilhar com vocês um pouco do que é o Instituto GESC e quem somos nós.
Bom, hoje nós vamos primeiro fazer uma pequena introdução, falar sobre o ambiente, ou seja, onde atuam as organizações da sociedade civil. Vamos falar um pouco de mobilização, planejamento, e nós vamos fechar com a resposta ou uma indicação de como a gente pode ser grande, né? Bom, o Instituto GESC é uma organização, é uma rede de profissionais de todas as, as capacidades, de todas as áreas, que tem em comum uma coisa: fortalecer a sociedade civil. O nosso entendimento é que se a sociedade civil estiver forte, a, a probabilidade ou a chance da gente obter justiça social é maior. A gente tem que lembrar que o governo não consegue fazer tudo o que é necessário, ele precisa da parceria com as organizações e as empresas também precisam dessa parceria. Então, esses três setores da economia atuando juntos, a gente consegue fortalecer. E qual é a missão do Instituto GESC? Nossa missão é fortalecer os agentes de transformação social. Quem são os agentes de transformação social? São quaisquer pessoas, quaisquer indivíduos, quaisquer atores de toda esta rede. E a gente faz isso por meio de educação e gestão e cidadania. Bom, um pouquinho da história para vocês. O Instituto GESC nasceu dentro da FIA. A FIA, é, hoje FIA Business School, era uma escola de negócios e tinha um MBA. Em 94, última década do século passado, os MBAs eram formados normalmente por pessoas que já tinham atingido um, uma posição nas empresas, então eram os CEOs, etc. Hoje em dia a gente vê que os MBAs têm uma característica diferente, mas considerando que estamos há 30 anos atrás, essas pessoas se juntaram e disseram, ok, como é que a gente devolve para a sociedade tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente adquiriu de conhecimento? E eles sentaram e resolveram montar um programa em gestão especificamente para organizações da sociedade civil, ou seja, as antigas ONGs. E a grande sacada desses mestres, se é que eu posso chamá-los assim, é que eles disseram o seguinte: primeira coisa, o conhecimento, quando você ouve alguma coisa, você memoriza muito pouco. A forma com que você vai memorizar o conhecimento transmitido é na prática. Então, eles criaram a figura do projeto. Então, durante o programa GESC, que é esse programa para gestores de organizações da sociedade civil, a gente desenvolve um projeto com toda a teoria que é dada durante esse programa. E a segunda coisa que eles fizeram que foi muito interessante é que a gente muitas vezes precisa traduzir o conhecimento para o dia a dia, para o cotidiano das organizações. Então, eles criaram uma figura chamada por nós de consultor social, que nada mais são do que profissionais do mercado que acompanham as organizações durante todo esse período de formação, que dura em média 4 meses. É um programa bastante denso e bastante interessante. Bom, de lá para cá, 10 anos depois, chegamos à conclusão de que não adianta, não podemos ser só um pedaço da FIA, nós criamos o Instituto GESC, que é o IGESC que a Cris comenta. E de lá para cá, nós fizemos muitas coisas, inclusive nós levamos o programa GESC em parceria com a Profuturo, que é parte da FIA, para países do leste europeu, França, Turquia. Então, o nosso programa está, essa capacitação e esse conteúdo está espalhado já pelo mundo inteiro. Ah, em 2019, estamos falando de menos de 10 anos, nós fizemos em parceria com a FIA um curso de pós-graduação para gestão de OSCs, então não é mais uma formação, é uma pós-graduação, e de lá para cá, uma das coisas que eu gosto de mencionar é que em 23 nós tivemos o programa realizado, ele é realizado com aulas online, ao vivo. Nós tínhamos participação de 3 países. Nós tínhamos participantes do Brasil, da Itália e de Angola. Então, em qualquer
local que a organização esteja, desde que as pessoas entendam português, a gente consegue levar, e o nosso objetivo agora é conseguir levá-lo em outras línguas, como o espanhol, por exemplo, para espalhar para a América Latina. Bom, já falei muito da história do Instituto GESC, e eu só queria compartilhar com você um pouquinho do nosso portfólio, porque a gente tem o programa GESC, mas nós também temos assessoria e consultoria em responsabilidade social para as empresas. Também trabalhamos com cidadania sustentável, porque a gente trabalha com gestão e cidadania, e temos diversos programas temáticos, e a gente atua, então, como uma ponte, trazendo esse conhecimento acadêmico e o mundo dos negócios para a sociedade. Bom, a nossa conversa aqui é sobre como promover impacto positivo e transformação social. E eu estou aqui para demonstrar para vocês de que isto é possível. Então, venham comigo nesta conversa, e se tiverem qualquer questão, podem mandar no chat ou pedir para a Cris que ela compartilhe comigo a questão. Antes de começar, o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar é que quando a gente fala de mobilizar recursos, a gente não está indo pedir uma doação. Na verdade, mobilizar recursos é uma troca, onde eu recebo recursos, e aqui nós estamos falando de recursos financeiros, recursos de conhecimento, quando a gente tem trabalho voluntário, recursos como, por exemplo, computadores, material de construção para reformar o telhado de uma organização. Então, nós estamos falando de todo e qualquer tipo de recurso. Só que qual é a. Não é uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla, porque qualquer voluntário vai dizer isso para vocês, e qualquer empresa que atue com investimento social vai dizer para vocês que o retorno que a pessoa tem é o impacto positivo e a transformação. Então, o que nós fazemos enquanto organizações da sociedade civil, e eu falo nós porque o Instituto GESC também é uma organização, o que nós fazemos é transformar o nosso país, o nosso território, a nossa região, tá? Então, a primeira coisa que eu queria é que vocês quebrassem esse paradigma de entender doação como troca e não como uma coisa em que eu vou pedir e alguém me dá alguma coisa, tá? Bom, se a gente falar sobre linha do tempo, até 20 anos antes do final do século passado, a gente falava muito em filantropia, que é ajudar o próximo, etc. Mas já no final do século passado, a gente começa a ver algum movimento em que a gente começa a ver fundações, patrocínios, voluntariado empresarial, e já no finzinho do século, a gente começa a ver, por exemplo, certificações ISO, eficiência ecológica, códigos de conduta, etc., etc., de forma que eu tenha um diálogo entre os diversos públicos de interesse. E neste século que nós estamos, já temos quase, já passamos de um quarto de século, a gente vê, então, uma transformação ainda mais rápida, quando a gente começa a exigir que as marcas que a gente usa tenham propósito, que a gente comece a buscar cada vez mais por inovação. E uma coisa muito interessante é que transparência é uma coisa que a gente exige, né? Ela tem que ser radical, tanto por parte das empresas quanto por parte das organizações. Então, a gente, quando começa a falar disso, a gente começa a lembrar que as metas agora não são aquelas metas factíveis, elas passaram a ser exponenciais. E aí a gente começa a ter os novos modelos de negócio, em que a gente vê, por exemplo, as empresas B3 e os negócios sociais. Bom, então, quem somos? Quem é a sociedade civil organizada? Pelo mapa do IPEA, ele foi atualizado agora em janeiro desse ano, nós estamos falando de praticamente, são 972 mil organizações. Dessas 972 mil, 300 mil praticamente estão inaptas ou com o CNPJ suspenso. Então, vamos dizer que o universo onde nós estamos sobrevivendo se compõe de 672 mil organizações da sociedade civil.
Essas 672 mil, só 85% delas têm, só 15% delas têm funcionários registrados. O que a gente está querendo dizer aqui? Há 2 anos atrás, a gente falava de 89% de organizações que trabalhavam apenas com voluntários. Se a gente parar para pensar, de 2020 para cá, em 5 anos, nós conseguimos descer esse percentual em 4%, o que significa que cada vez mais a sociedade civil e as organizações entendem a necessidade de profissionalizar os seus gestores, profissionalizar a sua gestão. E esse universo todo, estamos falando de quase 700 mil organizações, tem 3 milhões de empregados registrados, 2,7 milhões. Eu quero que vocês memorizem esse número, porque nós vamos voltar a ele daqui a pouco. Bom, e como nós mobilizamos? As organizações da sociedade civil, só 41% delas têm uma área dedicada a captar recursos. Então, menos da metade das organizações da sociedade civil tem uma área dedicada a isso. Só 37% delas têm site. Muitas delas trabalham apenas em redes sociais. Agora, olhem que dado mais impressionante. Das 37% que têm site, só 6% captam via site. Então, a pergunta e a reflexão que eu gostaria que a gente fizesse aqui é: até que ponto nós estamos deixando de mobilizar recursos simplesmente porque a gente não está dizendo eu gostaria de ter a tua doação ou eu gostaria de fazer uma parceria consigo. A gente muitas vezes deixa as oportunidades escaparem simplesmente por nos mantermos passivos. E eu entendo que as organizações, se quiserem mobilizar recursos para a realização da sua missão, elas têm que botar a cara para bater, elas têm que sair a campo. E uma forma de fazer isso é captar via site. Outro dado que eu acho muito interessante é que 63% das doações das organizações da sociedade civil vêm de pessoas físicas, tá? Então, aqui a gente já pode dizer duas coisas. Primeiro, que as organizações da sociedade civil, nos últimos 8 anos, de 2017, 9 anos para cá, cresceram 25% as suas áreas de mobilização de recursos. Mas a gente ainda tem um trabalho longo a fazer com relação à captação com empresas. Bom, de quem a gente capta? Esse dado aqui é da Doação Brasil, do BISC. 78% dos brasileiros doaram. Eu quero que vocês recordem desse número, porque 78% dos brasileiros doaram é muita gente. Nós estamos falando de uma população que tem pouco mais de 200 milhões de habitantes, tá? E lembra do seguinte, 50,6 milhões são doadores institucionais. O que isso significa? Eles doam para organizações. Agora, uma característica que a gente vê nessa última pesquisa é que 57% tem ensino superior, tá? Então, cada vez mais a gente está conseguindo mobilizar a parte da população que a gente não atingia. E eu dou crédito ao fato da gente ter conseguido entrar na casa e na vida das pessoas através da tecnologia e das redes sociais. Bom, quando a gente fala de investimento social corporativo de empresas, nós estamos falando de 6,2 bilhões de reais, tá? Esse foi o valor de investimento social corporativo em 2025. Lembrem-se que isso é quase 20% maior que há 2 anos atrás, 2023, tá? 77% disso vem das empresas, né? E 23% disso é de recursos incentivados. Bom, então, quanto que o terceiro setor movimenta? Gente, a gente movimenta pouco mais de 4% do PIB. Isso é um valor muito grande. Aqui eu fiz o cálculo para vocês utilizando o PIB do ano passado, porque
essa informação é de 2 anos atrás, e nós estamos falando de 542 bilhões de reais. Isto é muito importante, porque ele diz o volume de recursos que nós estamos movimentando. Nós estamos movimentando 542 bilhões e tem muito mais que a gente pode fazer. Então, se fazendo só o básico, sem sem área de captação de recursos, sem captação via site, nós estamos conseguindo movimentar tudo isso, o potencial é enorme. E eu vou dar esse dado para vocês baseado numa pesquisa que fala o seguinte: quanto por cento do PIB é doado por pessoa física nos Estados Unidos? A gente sabe que os Estados Unidos têm uma cultura de doação sedimentada, principalmente em função da forma como eles foram colonizados e a parte cultural, né? Então, 2% do PIB as pessoas doam. Se a gente vai para a média mundial, a gente vê que os Estados Unidos está acima dessa média, muito acima, porque é mais que o dobro. A média mundial é 0,8. Na América Latina é 0,4. E no Brasil, a gente tem pouco mais de 1%, menos de 0,1%. Então, vejam a oportunidade que a gente tem aqui. Eu entendo que o Brasil tem um potencial enorme de crescimento, de mobilização para transformação social. E lembra que eu mencionei com vocês que a gente tinha 2,7 milhões de pessoas com registro funcional, como um empregado formal nas organizações? O terceiro setor movimenta 6 milhões de empregos. Então, metade, menos da metade disso são as pessoas que trabalham nas organizações, mas a gente tem uma série de empregos indiretos gerados pela atuação destas organizações. Bom, então, se a gente pensar no potencial de recursos disponível, a gente pode dizer que promover impacto positivo e transformação social é possível. Agora, quando a gente fala de mobilização, a gente tem que lembrar da bailarina. Eu adoro essa imagem da bailarina, porque quando a gente vê a bailarina dançando, a bailarina se apresentando, ninguém lembra como é o pé da bailarina. O pé da bailarina é machucado, ferido. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer tudo com a perfeição que faz uma grande bailarina se você não treinar, se você não fizer aquilo diversas vezes até se tornar um mestre. E eu gosto muito dessa frase que é atribuída a Sêneca, mas eu não posso garantir porque eu não ouvi o Sêneca falando isso. É que a sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. O que que eu quero dizer com isso? A gente não tem que esperar a oportunidade aparecer para a gente agarrar a oportunidade. O meu pai, falecido há mais de 40 anos, dizia para mim sempre: a oportunidade é um cara careca que vai passar correndo e você tem que agarrar pelos cabelos. Então, se eu não tiver muito preparado, se eu não tiver treinado, se eu não tiver disciplina, se eu não tiver, eu não vou chegar até esse montante de recursos que a gente tem no mercado. Bom, agora, quando a gente fala de mobilização de recursos, é importante a gente refletir, porque não dá para a gente sair fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito, tudo ao mesmo tempo. Captação de recursos é uma atividade intencional e estratégica de conseguir recursos para realizar a missão da minha organização. Então, vou repetir: ela tem que ser intencional e tem que ser estratégica. Então, eu tenho que sair da onde eu estou e ir para este lugar demonstrando a intenção, mas eu tenho que fazê-lo com estratégia. Eu não posso fazer de qualquer jeito, tá? A partir disso, eu acho importante a gente lembrar que a gente precisa ter foco. E quando eu falo de ter foco, eu não estou falando que você tem que olhar em uma só direção. Quando a gente fala de foco, é aprender a dizer não.
Nós somos brasileiros, nós somos extremamente criativos. A gente pensa em projetos, oportunidades, o tempo todo. E eu tenho que focar as minhas atividades, ou seja, dizer não para muitas das ideias que surgem no meio do caminho e dizer, ok, eu vou criar um banco de ideias, vou deixá-las lá. Quando eu revisitar o meu plano estratégico, eu vou verificar se nesse banco de ideias tem algum projeto que coincida com os meus objetivos agora, tá? Então, foco é fundamental. Bom, eu adoro esse slide, porque esse slide mostra para mim que a gente pode até ser o leão, porque o leão todo dia acorda e ele tem que ir atrás de recurso, porque senão ele morre de fome. Agora a gente tem que ter cuidado onde a gente vai, porque esse leão aqui foi buscar recurso no lugar errado. Então, muito interessante, se você não assistiu ainda, assista a gravação da palestra sobre pitch, porque a gente tem que estar preparado para falar com o investidor certo. Não adianta nada eu ser o leão, o rei da selva, e achar que eu vou chegar e vou conseguir convencer uma manada de búfalos. Não, eu tenho que entender qual é o meu discurso, qual é o meu público e como é que eu consigo fazer com que esta troca seja possível, tá? Bom, para isso, o ideal é que a gente tenha um plano de mobilização de recursos. Plano de mobilização de recursos significa vamos fazer a estratégia, vamos criar a estratégia que vai levar a minha organização a esse lugar onde eu tenho não só os recursos para o meu dia a dia, mas eu consiga ter a sobrevivência em 6, 12 meses da minha organização. Porque a gente passou por uma pandemia há o quê? 6 anos atrás, e a gente lembra que as pesquisas diziam que mais de 65% das organizações durante a pandemia praticamente tinham, é, praticamente tinham que fechar, porque elas simplesmente o recurso dela acabou. As pessoas que doavam passaram a ter que usar o seu recurso para a própria sobrevivência. Então, lembra do que a gente falou da frase do Sêneca que a gente está preparado? Quando a gente fala de mobilizar recurso, não é mobilizar recurso para um projeto, mobilizar recursos para uma atividade, mobilizar recursos para. Não, é mobilizar recursos para realizar a minha missão. E realizar a minha missão implica em garantir que a minha organização seja perene. E para isso, a gente tem 3 passos. Primeiro, direção. Eu tenho que entender exatamente qual é a minha missão. Eu tenho que entender qual é a minha causa. Muitas vezes as pessoas falam assim: a minha missão é. Vamos, por exemplo, usar o Instituto GESC, para a gente não ficar extrapolando. A missão do Instituto GESC é fortalecer os agentes de transformação social por meio da educação e cidadania. A nossa causa é a educação? Não. A nossa causa é a justiça social. Então, quando a gente lê a missão, a causa tem que ficar muito clara. E quando eu faço um plano de mobilização de recursos, tendo muito claro a causa pela qual eu trabalho, eu consigo, junto a isso, associar todo o histórico da minha organização. O que é que a gente já fez? Que transformação a gente já promoveu? Quantas áreas nós já reflorestamos? Quantos animais nós não só resgatamos, mas conseguimos lares e eles tiveram uma vida muito melhor, tá? Eu acho muito importante a gente ter essas informações de histórico muito claras. E a gente não precisa ter um histórico detalhado, tá? A gente tem que ser capaz de falar tudo isso muito rapidamente. Agora, a gente só faz isso se isso tiver introjetado dentro de mim. E as justificativas de eu estar fazendo o que eu estou fazendo, ou seja, eu tenho que dizer, eu vou fazer este projeto, porque com este projeto eu vou alcançar isso, aquilo, etc. Tá? Então, quando eu falo em mobilizar recursos, eu tenho que entender o porquê.
Nós temos um grande mestre no Instituto GESC, o professor Alfredo Santos, e ele sempre fala para nós que se você tiver um porquê e esse porquê te mobilizar, a gente acha o como, tá? Então, essa justificativa tem que estar muito clara. O segundo ponto é, eu tenho que ter objetivos e metas. Eu vou aumentar a minha mobilização de recursos em 10% nos próximos 12 meses, ou vão ser 20%. Eu vou ampliar ou diversificar as minhas fontes de recursos, o que é exatamente que eu estou querendo. E a gente tem que lembrar que não adianta só ter um objetivo, a gente tem que ter meta, porque meta tem prazo e tem data, tem valor, tá? Então, quando a gente faz um plano de mobilização de recursos, a gente obrigatoriamente vai ter que colocar valores e quando. Eu quero 20% a mais de nota fiscal paulista, por exemplo, até julho de 2026, tá bom? E a terceira, eu tenho que ter estratégias muito claras, né? Não adianta eu querer fazer, vou captar com editais, vou captar com emenda parlamentar, vou captar com é, parceria com empresa, vou captar com nota fiscal paulista. Não, a gente tem que entender que nós temos que priorizar, tá? E é isso que eu falei para a gente ter foco. A gente tem que entender quais serão as estratégias de mobilização de recursos que eu vou priorizar e fazer um plano de ações para cada uma dessas estratégias. E eu recomendo que vocês adotem no máximo 3 a cada ano, tá? Sendo que 2 vocês já sabem fazer e uma seja nova. Importantíssimo, é fundamental que todo plano de mobilização de recursos tenha o apoio não só da comunicação, porque se eu estiver falando uma coisa, toda a comunicação da minha marca, toda a comunicação da minha organização, toda a comunicação das pessoas que atuam na minha organização tem que estar alinhada, tá? E eu também tenho que pensar que eu tenho que desenvolver a minha organização. Desenvolvimento institucional é quando a gente fala de governança, porque como é que eu vou ser transparente se eu não tiver governança? Bom, e onde a gente busca recursos? Gente, só tem 3 lugares onde a gente vai buscar recursos: ou empresas, ou governos, ou pessoas. Então ficou fácil, né? Você só tem 3 lugares para ir. Bom, a gente tem que lembrar que é melhor que isso, porque quando a gente fala de empresas e quando a gente fala de governos, nós estamos falando de pessoas. E lembra que nós falamos que as pessoas são solidárias, que o brasileiro é solidário? A gente tem uma pesquisa da Doação Brasil de 2024 que diz que 84% dos brasileiros doaram em 2024. Então, o brasileiro é solidário. Agora, quando você vai falar com uma empresa, você não fala com o marketing. Você fala com a Ana Paula do marketing. Você fala com o Rogério da área de ESG. Você fala com a Kátia do RH, tá? Então, a gente tem que lembrar que mesmo que eu vá mobilizar recursos com empresas ou com governos, eu sempre vou estar falando com pessoas. E quando eu estou falando com pessoas, a gente tem que lembrar que a gente precisa construir relacionamentos. A gente conhece muitas pessoas entram e saem das nossas vidas. Agora, quantas delas a gente consegue construir relacionamento? A gente, principalmente em organizações, a gente precisa construir parcerias, trazer apoiadores, pessoas que acreditam na mesma causa que nós defendemos. E para isso, a minha dica é: comece priorizando os seus doadores existentes. Então, você tem que cultivar esses doadores que já, em algum momento, doaram para sua causa, seja doaram horas de voluntariado, doaram os computadores porque eles mudaram a infraestrutura da sua empresa. Gente, esses doadores a gente tem que manter. A gente não pode simplesmente sair perdendo. Então, para isso, eu tenho que conviver, eu tenho que conhecer, eu tenho que visitar, eu tenho que contatar, tá bom? E outra coisa
que normalmente os brasileiros não fazem. Isso é muito comum lá fora, mas nós brasileiros temos um certo acanhamento de pedir indicações, tá? Gente, o não a gente já tem. O 0 indicações a gente já tem. Em qualquer contato que você faça, pergunte para a pessoa: você conhece alguém que poderia ser ah, poderia ter interesse na causa da minha organização, porque essa pessoa pode ser que goste de trabalhar conosco, pode ser que goste do impacto que nós estamos conseguindo, obtendo, tá? Então, peçam sempre indicações. E aqui eu estou falando, você está num evento, não é quando você vai fazer reunião, você está num evento falando da sua organização, da sua causa, com a pessoa que você estiver conversando, pergunta: você conhece alguém que tem como causa defesa animal? Me passa o contato. Quem sabe essa pessoa não pode vir a ser um grande colaborador na nossa organização. E isso vale para qualquer lugar que vocês estejam, qualquer ambiente, qualquer congresso, qualquer evento, qualquer festa, qualquer reunião, inclusive em quaisquer reuniões que vocês forem apresentar projetos, por favor, peçam indicações, porque isso amplia o alcance do impacto realizado por nós. Bom, agora, como a gente faz essa abordagem? Eu costumo dizer que a gente não consegue pescar com torta de limão. Torta de limão pode até conseguir um namorado, marido. Agora, peixe não gosta de torta de limão. E eu vou além. Dependendo do tipo de peixe que você quiser, você tem que usar uma isca diferente. Deixa eu traduzir isso para vocês. O discurso que você vai utilizar em cada um dos públicos que você quer atingir tem que ser específico para aquele público. Por exemplo, se eu atuo numa empresa de reflorestamento no Araguaia, o público que eu quero atingir é X. Agora, se eu estou falando de população em situação de rua na cidade de São Paulo, com quem eu vou falar é outro público. Então, a forma como eu abordo, a forma como eu preparo as minhas apresentações, a forma como eu me coloco é diferente, tá? E é muito importante que, para falar com quaisquer que sejam as pessoas, quaisquer que sejam os ambientes, você tem que entender qual é a dor que a sua organização resolve. Qual é o problema que a sua organização resolve? A sua organização promove apoio a mulheres que têm câncer de mama? Ou você trabalha com pacientes de ELA? Porque são dois universos distintos. Agora, você tem que entender, se você está tentando promover, esqueci a palavra, gente, detecção, desculpa, a palavra sumiu. Você quer promover que as pessoas descubram antes o câncer de mama, para que elas tenham precoce a palavra. Vocês querem ter o diagnóstico precoce para as mulheres que têm câncer de mama, para que com isso elas tenham a para que com isso elas tenham acesso a uma cura e uma probabilidade de cura maior, se é isso que você faz, então qual é a dor que você resolve? Você resolve a redução da taxa de mortalidade das pessoas vítimas de câncer de mama. A partir do momento em que você entende qual é a dor que você resolve, aí sim você pode definir o conceito, a mensagem e lembrar sempre que eu preciso ter consistência e eu tenho que ter objetivos claros. Bom, uma das ferramentas que a gente utiliza para prospectar, por exemplo, com empresas, é uma ferramenta chamada VIC. Eu vou pedir para a Cris depois compartilhar com vocês, porque ela tem uma planilha Excel em que ela tem tudo isso tabulado e você consegue, ao preencher essa planilha Excel, usar essa ferramenta de forma muito fácil. Em que consiste essa ferramenta VIC? V de vínculo,
I de interesse e C de capacidade. Bom, primeiro, qual é o vínculo que existe entre a minha causa, a minha OSC e a fonte de recursos? A hora que eu entendo se existe ou não esse vínculo e quão forte ele é, então eu já tenho a primeira esfera da minha ferramenta. Depois, interesse. O que eu faço? Os projetos que eu desenvolvo são de interesse desse investidor? Existe alguém nessa área, nessa região que eu estou, neste território que está a minha organização, que tem interesse por esta causa? Então, aí eu já tenho a segunda, o segundo quadrante da minha ferramenta. E o terceiro é a capacidade. Será que esse investidor tem capacidade agora de fazer a doação para mim, de fazer essa parceria comigo? A hora que você planilhar o nome das empresas, o nome das pessoas, ou o que será que seja, é, na primeira coluna, e começar a marcar o nome das pessoas. Ah, eu conheço fulano, que é da área tal. Ah, o meu marido conhece a esposa. Você começa a mapear os vínculos e você consegue identificar, através de pesquisa, se há interesse ou não, tá? Porque não adianta a gente querer que uma empresa que tem como objeto de investimento social, educação, que ela vai investir em plantio de árvore, tá? Não adianta, a gente tem que ser sempre alinhar o que a gente faz com a, com a direção, com o objeto de investimento social, com a causa daquele investidor. Bom, quando a gente vai fazer uma abordagem, eu sempre gosto de deixar aqui esse slide com um dever de casa, uma coisa que você tem que fazer antes de ir a campo, tá? Identificar que empresas ou pessoas têm plano de investimento na área que a gente atua, quem que doa para organizações com a mesma causa que a minha, quem, por exemplo, do meu conselho conhece alguém daquela empresa, tá? A gente tem que lembrar sempre que os conselheiros, quando entram nas nossas organizações, não é só para que eles coloquem eu sou o conselheiro da organização X no LinkedIn, tá? O conselheiro está ali porque, primeiro, ele acredita na causa, porque senão ele ia trabalhar em outra organização com outra causa. E segundo, ele tem rede de relacionamento. Então, a gente precisa assegurar que esses conselheiros trabalhem conosco. Bom, que empresas estão aqui no entorno, na área que eu atuo, na região do delta do... Tá, é por aí. A gente tem que pensar que a gente tem que pensar no território físico, mas a gente também tem que pensar nas redes que nós temos, em todo o network que a gente tem, tá? E aqui, de novo, a dica. Você vê que é a segunda vez que eu tenho aqui pouquíssimos slides para vocês, mas já é a segunda vez que empresas que os seus atuais parceiros podem indicar. Segunda vez que eu falo isso. Bom, vamos falar um pouquinho de cultura de doação? No Brasil, e a gente está falando da pesquisa Doação Brasil de 2025, 74% dos brasileiros declararam que as organizações dependem de pessoas e empresas para funcionar. Então, 74% dos brasileiros reconhecem que, se a gente não tiver o apoio de pessoas e empresas, nós não vamos conseguir fazer a transformação a que a gente se propõe. E 67% dos brasileiros acreditam que as organizações da sociedade civil, nós levamos ajuda a quem precisa. Bom, isso posto, eu sempre gosto de trazer a frase de um juiz da Suprema Corte Americana, falecido há 80 anos, mas cujas palavras são simplesmente verdadeiras hoje. A frase dele é: a luz do sol é o maior detergente. Por que ele está falando isso? Porque onde tem luz, não tem falcatrua, não tem coisa errada. Então, transparência é o que vai fazer com que eu construa uma reputação. Porque para que haja parceria, é imprescindível haver confiança.
E para que eu crie confiança, eu preciso ter reputação. E é muito importante a gente lembrar que apenas 30% das pessoas entrevistadas naquela pesquisa da Doação Brasil do slide anterior concordam que apenas 30% concordam que nós deixamos claro o que fazemos com os recursos que a gente recebe. Então, está faltando transparência. E isso está dito há praticamente 100 anos. Então, a gente precisa aumentar isso. E uma coisa que eu acho que é fundamental a gente pensar é que o mundo mudou, mudou bem na nossa vez, né, gente? E muda cada vez mais rápido. Então, eu vou ter que me reinventar. A organização que funcionava há 5 anos atrás não é a organização que funciona hoje. Não é porque o projeto deu certo daquele jeito que hoje ele vai dar certo. A realidade é completamente diferente hoje do que era um ano atrás. Agora, imagina comparar a realidade da, de 2020, da Covid. Lembra que nós tivemos a pandemia? Compara a realidade de 2020 com a realidade de hoje. É completamente diferente. Semana passada, nós tínhamos 4 astronautas dando a volta na Lua. Uma coisa que a gente não fazia há 50 anos. Então, as coisas estão cada vez mudando mais rápido. Bom, e qual é o caminho que a gente tem que percorrer? Primeiro, valorizar a ampliação das minhas bases. O que eu estou querendo dizer com isso? Diversificação de fontes de recursos. Não adianta a gente ficar dependente de apenas um doador, porque a hora que esse grande doador tem alguma situação em que a doação dele cai, quem vai ficar em maus lençóis somos nós. Então, vamos ampliar as nossas bases, vamos diversificar os nossos doadores, tá? Vamos investir em transparência, gente. Nós precisamos investir em transparência, até para que aquele 30% que dizem que a gente não deixa claro o que a gente faz, possam dizer, nossa, definitivamente as organizações são cristalinas. Vamos trabalhar, vamos juntos nesse movimento. Outra coisa, sempre oriente-se por impacto. Gente, impacto é um tema que exigiria só de nós conversando 6 horas, pelo menos. Porque impacto não é eu atendo 80 crianças. Não, isso não é impacto. O impacto é o que você faz com essas crianças para que elas se tornem seres humanos melhores, cidadãos melhores, para que elas se tornem profissionais melhores, maridos melhores, mulheres melhores, impacto, tá bom? Então, a gente tem que aprender a criar os indicadores e medir o impacto do que a gente faz, para que a gente possa demonstrar para os nossos potenciais investidores sociais tudo o que eles podem conseguir ao investir nas nossas organizações. E sempre, gente, sempre se orientar por ter sustentabilidade financeira. E outra coisa que eu acho que é muito interessante no nosso caminho é vamos promover a mobilização coletiva. A gente não precisa fazer nada sozinho. Nós podemos trabalhar em rede. Eu não preciso inventar a roda cada vez que eu desenho um projeto. Nós podemos fazer parcerias. Às vezes a minha organização não tem todas as especialidades necessárias. Eu faço parceria com outra, ela tem aquela especialidade. Então eu entendo que a gente precisa aprender a trabalhar em rede. Bom, partindo já para o final da nossa conversa, como é que a gente se torna grande? Gente, é muito fácil. Agora, não dá para fazer grandes coisas por impulso. Para fazer uma grande coisa, a gente tem que fazer uma série de coisas pequenas. E esta frase é atribuída a Van Gogh. Não sei se foi ele que disse, mas coloquei entre aspas. Bom, a primeira coisa, são 3 coisas que nós precisamos ter. A primeira coisa é direção. Saber qual é a minha causa. Segundo, reconhecer que a causa não é só minha. Não sou só eu que luto pelo câncer de mama. Não sou só eu que luto pelo reflorestamento. Não sou eu que luto pela cultura, pela ancestralidade. Não.
Nós somos uma coletividade. Então, eu tenho que me unir com todas as outras organizações que trabalham por a mesma causa. Agora, sem ser uma organização, eu vou ficar no vazio. Porque eu preciso ter um CNPJ, eu preciso ter conta bancária, eu preciso ter os meus relatórios contábeis, eu preciso ter governança para que eu tenha transparência, para que eu promova o impacto, para que eu comunique este impacto. E comunicar o impacto me leva ao segundo passo para a gente se tornar grande. Comunicar, gente, não é só mostrar o impacto como está aqui na frente, no meio do meu slide. A gente também tem que comemorar todas as conquistas. A gente tem que trazer não só os meus investidores, mas todos os meus voluntários, todos os meus beneficiários, porque todo mundo que de alguma forma toca a minha organização, seja como voluntário, como beneficiário, como apoiador, todas elas acreditam na minha causa e defendem a minha causa onde quer que eles vão. Então, eu preciso começar a celebrar todas as pequenas conquistas. E, fundamental, lembrando da história lá da isca do peixe, vamos emocionar as pessoas. Quando a gente contar, a gente tem que contar a história como se ela viesse de nossas entranhas. Não pode ser uma historinha que a pessoa olha para você e diz, ah, isso aí é falso. Não. Ou você acredita na sua causa e você consegue demonstrar a transformação que você atingiu com aquele recurso captado, ou você não vai ser convincente para conseguir angariar mais pessoas e mobilizar mais recursos para a sua organização. E o terceiro ponto, quando a gente fala de recursos, a gente tem sempre que pensar em recursos recorrentes, coisas que pinguem o tempo todo para que eu possa trabalhar com previsibilidade. Outra coisa, que eles sejam constantes. Não adianta uma pessoa que me doa aqui, aí ela me doa daqui 4 meses, aí ela me doa daqui 6 meses. Não. Eu preciso assegurar que o recurso venha para mim de forma constante. Como é que eu faço isso? Valorizando o meu voluntário. Aquela pessoa que vem atuar na minha organização precisa ser valorizada. Agora, se eu não souber valorizá-la, ela vai embora. Ela diz: ah, já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui. E você perde. E a gente sabe o custo de treinar um ser humano para fazer qualquer coisa. E a terceira coisa é, vamos tentar buscar recursos não carimbados, recursos não vinculados a um projeto específico, para que eu, enquanto organização, possa decidir onde será investido aquele recurso que foi captado. Então, as três coisas: direção, comunicação e recursos. Com essas três coisas, todos nós podemos ser gigantes. Bom, o que eu queria falar para vocês é que promover impacto positivo e transformação social é possível, mas o Peter Drucker sempre nos lembra que planos são apenas boas intenções se a gente não transformar imediatamente em trabalho duro, exatamente como faz a bailarina. Então, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Vou parar de compartilhar os slides e, se vocês tiverem alguma questão, eu ficarei grata em compartilhar com vocês. Sempre lembrando que o que a gente conversou aqui é 1/10 do que é uma aula de captação de recursos num programa GESC do Instituto GESC. O Instituto GESC tem um programa de 180 horas. É um programa denso, grande. Nossa turma, para o segundo semestre, as inscrições já estão abertas. Então, se vocês tiverem intenção de fortalecer a gestão das suas organizações, venham fazer parte do programa GESC. Muito obrigada a vocês. E obrigado especial à Engaja Brasil de ter me convidado. A gente que agradece, Bea, muito obrigada. Sensacional. Ainda está compartilhando aqui na Espera minha aí. tela. Pronto. Consegui? Sim, maravilhosa. Muito bom, pessoal. Agora vamos para as perguntas, né? Se é que alguém tem pergunta. A primeira pergunta tem que ser: quando é que começa a próxima turma do programa GESC?
Ah, também acho. Inclusive, eu queria até reforçar aí as organizações que fazem esse programa GESC entram na Engaja Brasil gratuitamente. Essa é a nossa parceria, porque a gente sabe que lá serão 4 meses de todo o aprendizado de governança, elaboração de projeto, apresentação de projeto, captação, e, enfim, é um curso completo, há um custo-benefício fantástico, porque são todos professores voluntários, né? Então, o IGESC também está de parabéns, e aí a Engaja Brasil oferece às organizações o primeiro ano gratuitamente, tá? Inclusive, as que estão conosco na renovação também existe essa mesma prerrogativa. São 4 meses de curso, então, Ricardo, que está aqui, do IGESC e Bea, vale muito a pena depois vocês irem buscar isso, e a gente tem essa parceria aí. Maravilha? Então, só para... Pode falar, Ricardo, à vontade. Ah, obrigado. É só para fazer um comentário aí, Sim. que eu acho legal, um exemplo lá da aula da Bel, sobre preparar-se para o futuro. Além do Instituto GES, que eu sou membro da Aldeias Infantis, SOS, talvez alguns conheçam. E a gente lá na Aldeias Infantis, há uns 7, 8 anos atrás, recebeu uma boa notícia, né? Nós éramos patrocinados quase que em 80%, mais de 80%, pela Fundação Hermann Gmeiner, que é a fundação que começou a Aldeias lá na Áustria. E eles falaram para a gente, ó, vocês precisam se preparar porque vocês vão receber menos dinheiro, porque o dinheiro vai para a África, que está numa situação pior que vocês. E aí a gente teve que fazer um trabalho de planejamento estratégico e ações de diversificação de receita e tudo mais. Foi um trabalho de alguns anos, né? Demorou bastante, teve bastante investimento. E hoje a Aldeias tem uma base de dados de mais de 20 mil doadores pessoa física, que é uma base grande, né? Então isso demorou bastante, teve bastante investimento, mas aquela mudança de estratégia lá de investimento lá da fundação acabou gerando todo esse volume de doadores pessoa física, que hoje ajuda bastante os projetos da Aldeias, né? Então só queria dar o exemplo que ninguém está preparado, mas quando aparece você tem que, né, tentar ter uma solução, né? E a outra É, coisa que eu queria falar é que o programa GESC é uma opção legal para vocês estudarem, fazerem um projeto e depois apresentarem aqui para as empresas da Engaja Brasil, que com potencial, são potenciais patrocinadores desses projetos que as organizações desenvolvem lá. Então, uma organização ajuda a outra, por isso que a gente fez essa parceria aqui, que eu acho que está muito realmente. legal e muito promissora, né? Então, Tem quem até o Pitch participar do programa, Curadoria, Pitch quem Night. participar do programa vai ter a opção de, além de ter o apoio da transparência que a Engaja Brasil traz, você se conectar com conselheiros, se conectar com potenciais empresas. É isso, obrigado. Obrigada, Ricardo. E vocês lembram na apresentação da BEA, né? O terceiro setor é muito grande no Brasil, ele está presente em quase todos os municípios, tem mais de 600 mil. Então, imagina a dor da empresa também para encontrar organizações confiáveis, organizações que elas podem colocar não só o recurso financeiro, mas a marca delas. Então, a dor da empresa é reputacional também. Então, por isso nasce aqui a Engaja Brasil. Nós também somos uma organização da sociedade civil, né? Com a parceria da KPMG e vários outros parceiros que vieram entrando. A gente está hoje como um ecossistema para ajudar as organizações nessa sustentabilidade e com os conselheiros independentes entrando na Engaja, a gente também olha essa longevidade. Eu queria lembrar não, comentar que eu conheci uma organização muito bacana, não sei se já viram falar o projeto Âncora, que ficava em Cotia. Era uma escola linda que tinha também alguns doadores, poucos empresas,
mas não tanto com pessoas físicas. Mas eu não vou poder falar o nome da empresa, porque, enfim, a gente não sabe todas as histórias, mas ela faliu, ela teve que fechar a porta, porque o doador, ela tinha um doador majoritário, e que quando esse doador fechou a torneira, né, essa empresa fechou a torneira, não deu conta incentivo fiscal, não deu conta, porque o custo fixo dela era muito grande. Então, não é bom para a empresa também ver a dependência de uma organização com a empresa. Então, a empresa tem também essa dor, tá? Né? Então, os dois lados têm que pensar em parcerias, sim, mas temos que fazer um pouco da nossa lição de casa. Ampliar o leque de captação de recursos e também o fortalecimento da governança das organizações. É onde a gente entra, um ajudando o outro, tá bom? Ô, Cris, eu acho que vale até mencionar isso. Boa noite, pessoal. Eu Oi. lembro muito de um relato de uma representante de uma organização. Desculpa, Laís, eu já te passo a palavra, só porque é no gancho, tá? De uma pessoa que era representante de uma organização que trabalhava na área de fisioterapia, e o único doador era, sei lá, o conselho de fisioterapeutas ou coisas assim. Eles ficavam muito amarrados em decisões estratégicas. Se a pessoa tiver aqui e quiser compartilhar, mas o que eu lembro era isso, porque o doador determinava o que que a ONG tinha que fazer com o dinheiro, e era aquela única doação. E aí eles decidiram assim: não, não é isso que a gente quer. E a diretora executiva compartilhou numa das nossas reuniões, os encontros que a gente faz, decidiram assim: não, a gente quer ter mais autonomia, a gente quer implementar projetos de inovação, a gente quer fazer outras coisas. Então, eles tomaram essa decisão de romper com esse único doador, a instituição, para poder ampliar o seu leque de atuação e ter E tem isso. possibilidades de trabalhar em parcerias e ecossistema e tudo mais, o que o doador não permitia, né? É, Então, tem que olhar esse lado também. tem uma organização da Engaja que relatou isso também num dos encontros Não, que a então, é gente exatamente essa, é teve. essa que eu tô Ah, falando. tá. Sei, É exatamente esse caso, é. exatamente. Vamos lá, Laís? Oi, boa tarde, gente. Agradecer aí a oportunidade, né? A apresentação, que foi ótima. Na verdade, queria saber se é possível vocês disponibilizarem a apresentação por conta dos dados, né? Tem dados bem interessantes, né? E também algum link, assim, que a gente tenha mais informações sobre essa formação, que eu fiquei bem interessada em fazer. Ai, obrigada. Nossa, Laís, com certeza o deck de slides a gente compartilha tão logo a gente conclua aqui, porque normalmente quem faz qualquer conversa com slide sabe que a gente está mudando o slide há 10 minutos antes de começar, entendeu? Então, a versão final só fica pronta a hora que a gente apresenta, porque essa aqui foi a que eu apresentei. Mas assim que acabar, eu mando o PDF para a Cris e eu vou pedir para ela assegurar que chegue para vocês não só o deck de slides, mas também o link para vocês conhecerem um pouco mais do programa GESC, que é um programa que, se a gente fosse cobrar, iria cobrar, sei lá, 35, 40 mil reais, né, Ricardo? E a gente faz um valor simbólico, é literalmente simbólico, porque Vale todos os muito a pena. profissionais envolvidos, nós estamos falando de mais de 60 pessoas, todos nós atuamos voluntariamente no programa GESC, porque a gente entende a transformação das organizações depois de passarem pelo programa, sabe? Porque não só a gente faz a ponte do conhecimento, mas a gente transforma a coisa em prática. Então, a hora que você termina o programa, é, você consegue replicar toda aquela metodologia para qualquer outra organização, para qualquer outro território, para qualquer outro projeto, para qualquer outro plano estratégico, entendeu? Então é muito interessante. Estou falando, não estou falando de barriga cheia, assim, né, querendo puxar a sardinha para o meu lado, não. Mas se você conversar com doutores da alegria, como é que chama aquela banco de alimentos, sabe? Todo mundo que Banco de já, a Liga Alimentos está na Solidária. Engaja. Tá? É, Tem o então tem Filhos da Luz, que está aqui, do Ronaldo. Filhos da Luz. isso. Tem vários que fizeram, mais de Ah, 1.000, Sim, né? Mais de 1.000 organizações ah, já passaram pelo mas GESC. sim, isso. eu considero o Então, programa uma mini pós-graduação, né? Dura 4 meses, então é Completo. meio, né? é bem Meio corrido, né? puxado. Mas É, puxado, é bem mas puxado. Mas eu é acho muito que vale a interessante pena. porque não só a gente tem a formação,
e eu acredito que toda formação sempre ajuda, mas a gente também tem o trabalho em rede, porque a gente tem o grupo de ex-alunos de quem já fez programa GESC, então é uma coisa que você vai aumentando a sua rede, né? A Sheila pode até comentar sobre isso, porque uma das parcerias que eles fecharam com uma organização do Estado de São Paulo foi justamente em função do trabalho em rede, tão fundamental para as organizações da sociedade civil. Junto com esse material, também vou enviar aquele VIC. É uma metodologia também bem interessante. Não é de nossa autoria, é do Michel Freiler, né? E eu aprendi há muitos anos atrás com ele. E vale, assim, não sei se vocês já viram falar, mas é bem interessante que você faz uma organização para poder, organização de vínculo, interesse e vínculo Capacidade. e capacidade, aí você consegue atuar a partir disso de uma forma muito mais estratégica nas empresas. Eu vou passar também essa metodologia. Fernando? Em primeiro lugar, eu queria só dar um recado aqui para a Bea do Fernando Marques, porque ele teve que pegar a estrada, então está na estrada, não tá, ele ouviu toda a palestra, mas não pôde ficar aqui com a gente até o final, mas pediu que eu lhe dissesse da satisfação dele em revê-la aqui, então foi muito, muito bom. E É, eu teria uma pergunta para você, Bea, que é a seguinte: dentro das estratégias de captação, certamente a organização pode fazer uma escolha da combinação aí do mix entre captação de pessoa física e de empresas. Assim, a grosso modo, como é que você avalia risco de um, risco do outro, possibilidades de um e de outro, sem pensar muito em qual tipo de empresa, como é que você compara esses dois mundos? Hein? Então, Fernando, eu diria o seguinte: depende muito da sua capacidade de apresentar a sua causa, tá? Lembra do seguinte: você vai apresentar a sua causa para uma pessoa física, tá? Uma pessoa que você encontrou, sei lá, na fila do supermercado, tá? Então, Aham. você põe o pitch de 3 minutos, porque o de 7 é muito longo, né? Você vai ter que fazer o de 3, e aí você vai conseguir convencê-la. Quando você for falar com uma empresa, você não vai falar com o CNPJ, você vai falar com o CPF que trabalha para o CNPJ, tá? Então, assim, desde que você consiga alinhar o que você faz com ou a causa que aquela pessoa defende, ou o investimento social que aquela empresa defende, não existe risco para os dois lados. Eu acho que é muito interessante a gente pensar que ah, como é que eu vou tentar te explicar isso? Quando você vai falar com uma empresa, ela não vai criar uma campanha para poder plantar árvore no Araguaia. Não. Ela está fazendo sapatos. Os sapatos dela são com uma coisa reciclável, e aí, para isso, ela usa uma embalagem que vem da árvore que é reciclada. Pronto. Aí você encaixa a sua organização lá. A empresa não vai criar uma coisa para você. Você tem que assegurar que o que você faz encaixa no que ele faz. Por isso que é tão interessante. Porque a hora que você fala assim, eu faço isso, e isso se encaixa perfeitamente no que você está fazendo, o cara fala, onde eu assino? Porque ele Aham. precisa disso. Porque hoje em dia, principalmente quando a gente fala, Fernando, de geração Z é completamente diferente. Eles não compram o sapato porque tá na moda, não. Eles compram o sapato porque aquele sapato foi feito numa cidade tal, porque a cada 10 sapatos vendidos, eles dão um sapato para uma pessoa não sei aonde, porque aquele tênis é cada tênis Quer ver uma ideia? Olha isso, Fernando. Tem uma lavanderia de tênis que acabou de abrir aqui em São Paulo. Se você leva 10 tênis para lavar, ele te deixa lavar um de graça. Agora, sabe aquele monte de tênis que você tem, que você acha que está sujo, que está esfolado? Se você levar
ele aceita como doação, recupera e doa para quem precisa. Então, você não Legal. precisa o que que esse cara está fazendo? Ele está pegando o trabalho dele, que é lavar tênis, e associar isso a uma experiência para o cliente, porque o cliente não sabe o que fazer com aquele tênis velho. Se ele levar lá aquele tênis, ele recupera o tênis e doa para uma organização, para uma criança que precisa, para um moleque que vai jogar futebol e não tem chuteira, para um cara que joga handball e não tem tênis apropriado, etc, etc. Você entendeu que ele não vai criar o negócio para encaixar o que você quer? As Uhum. pessoas são iguais. Eu tenho amigas, por exemplo, que defendem bicho. Então, causa animal. Se você chegar com qualquer. E o Ricardo até conhece. Se você chegar com qualquer coisa para a Silvia, de gato, de cachorro, a Silvia entra na rifa, ela compartilha. Agora, se você for falar de idoso para a Silvia, ela vai dizer: procura alguém que gosta desta causa. Então, você entendeu que não tem. Você tem é que fazer um match. É igual o Tinder, não tem um Tinder que faz Aham. match de pessoas? Sim. Então, o que a gente tem que fazer é o Tinder das empresas com as OSCs. Legal, E legal. outra Boa coisa que eu dica. queria falar, antes da gente encerrar e partir para a pergunta do James, é o seguinte: a, quando a gente fala de empresas e quando a gente fala de pessoas, o que você tem que lembrar é que do outro lado tem uma pessoa. Então, uma coisa que algumas organizações fazem muito bem é o que o Ricardo chama de CRM. Eu chamo de DRM, que é Donors Relationship Management, tá? Então, eu tenho assim, então eu vou lá e eu descobri que ele tem uma filha que a guria tem 14 anos. No ano que vem, eu vou ligar para ele e vou dizer: olha, a sua filha esse ano está completando 15. Se você não tiver isso no CRM, você não vai lembrar. E é isso que vai fazer ele dizer: poxa vida, Fernando lembrou que eu tenho uma filha e que a minha filha está fazendo 15 anos. Cara, o que que o Fernando quer? Onde que ele quer que eu assine? Porque você começa a criar conexões e as pessoas estão buscando conexões cada vez mais humanas. A gente não aguenta mais ser bombardeado com conteúdo, notícia, artigo, estudo, pesquisa. Você tem que ficar. Não, a gente está buscando o quê? Clube de leitura, lugar para tomar café, não é? Então, o que que a gente procura? Conexões verdadeiras. Então, se você quiser ter doadores recorrentes, perenes, você tem que construir essas relações, seja dentro da empresa, seja com pessoas físicas. Tá bom? Muito legal. Nossa, se deixar, eu Obrigado. falo até amanhã. Obrigada, Não, muito bom, Fernando. muito bom. Antes da gente trocar para o James, deixa eu só te falar uma coisa. Claro, Pega o contato do Fernando e faz um jeito dele chegar até mim, porque eu não vejo o claro. Fernando há trocentos anos. Então, se Ah, você pode puder deixar. fazer isso por mim, não sei se no grupo do Engaja, se Eu alguém. te mando no LinkedIn. Isso, pode ser, perfeito. Eu agradeço imensamente. Vai lá, James, sua vez. Bom, no início, a Cristiana informou que esse encontro estaria sendo realizado com o suporte de um agente de inteligência artificial. Eu fico muito feliz com isso, porque nós sabemos que são ferramentas que estão nascendo, que estão sendo criadas para fazer aquilo que eles podem fazer e nós temos outras responsabilidades maiores para realizar. Não vem substituir, só ajudar mesmo. Né? Uhum. Agora, minha pergunta é o seguinte: existe alguma iniciativa nesse campo para dar suporte à captação de recursos para as organizações da sociedade civil? Você está sabendo, o Ricardo também, que é da área. A Eu fico área, curioso. garanto que o Ricardo James vai ser muito mais apto a falar para você sobre IA do que eu. Eu acredito que a inteligência artificial, ela pode ocupar atividades que são operacionais. Para que a gente precisa ler um texto de 25 páginas para resumir
Nós não precisamos disso, isso a máquina faz. Agora, o que você vai fazer? O pensamento crítico é do ser humano, tá? A IA trabalha com o passado. Lembra disso, ela só trabalha com o que já existe. A capacidade de criar, inovar e a capacidade de associar as coisas é do ser humano. Então, se a gente puder deixar a coisa operacional na mão da IA, eu acho que fica mais prático, entendeu? Eu sou beta user de tecnologia. Eu acho que quanto mais a gente puder usar, melhor, porque eu não quero gastar meu tempo fazendo a mesma coisa 500 vezes. Se dá para automatizar, vamos automatizar. Agora eu vou passar a sua pergunta para o Ricardo, porque ele é o nosso mestre de IA para captação de recursos Antes no do programa. Ricardo falar, eu queria só pedir para a gente tirar uma fotinho, e até porque está muita gente saindo aí. Se puderem abrir a câmera para a gente ter esse registro, para nós é bastante importante. Quem quiser também tirar foto depois, Marlon, que sabe tirar com todo mundo junto, melhor ainda. Vou tirar a primeira aqui. Calma aí, gente, que a Cris me pegou desprevenido. Tive que fechar minhas 200 abas aqui. Segura aí o sorriso. Ai, pera. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Acho que eu peguei todos. Acho que ninguém piscou. Então tá bom. Então, a sua é melhor que a minha. Maravilha. Era só isso, Ricardo, a palavra é tua, É, obrigada. só duas coisas bem rápidas. Para o Fernando, só completando aí um pouco que a Beatriz respondeu para você, a experiência nossa lá da Aldeias, pessoas físicas buscam causas, né? Ela, como a Beatriz falou muito bem, eu quero ajudar crianças, quero ajudar cachorros, quero ajudar idosos, quero ajudar o meio ambiente. E empresas buscam resolver problemas. Então, a empresa quer resolver um problema de investimento, eu quero investir na minha cadeia de suprimentos, então eu quero investir, sei lá, na preservação do meio ambiente, para eu ter uma fábrica que pode afetar, né, preservação de água, e governos também, que a gente tem um monte de parcerias, querem resolver problemas. Sou incompetente para administrar aqui uma creche aqui, não tenho equipe, não tenho, então vocês administram para mim. E aí governos pedem indicadores e pessoas pedem histórias, né? O pessoal, a gente conseguiu captar 25 mil pessoas na nossa base, tem uns 18, 20 mil que são doadores regulares, e o que que eles querem ver? As histórias das crianças. Eles não querem saber se o indicador é A, B, bater uma meta, né? A pessoa física não se interessa muito por isso. Quem se interessa é o gerente lá da área de responsabilidade social da empresa que patrocinou o projeto, né? É isso. E falando de IA, James, tem um monte de iniciativas aqui que eu conheço, é só me mandar mensagem que eu compartilho com vocês. Tem tanto iniciativas da academia quanto das grandes empresas de tecnologia, tá? É isso, obrigado. Obrigado, Ricardo. Maravilha. Muito bom, pessoal. Acho que chegamos ao fim aí pontualmente. Parabéns, Bea, mais uma vez. Obrigada a todos pela audiência. Esperamos que tenha sido bastante útil para todo mundo esse tempo aqui com a nossa professora Bea. Muito Então, bom. obrigada. Mandei aí também um link da avaliação, também conto com vocês. Esse feedback, não sei se vocês já ouviram falar, mas feedback é um ato de amor, tá? Então, façam um feedback, né? Isso sempre é muito bem-vindo para quem, né, fez toda essa apresentação e tem todo o esforço da Bea por trás de tudo isso. E esperamos que isso resulte mesmo em ações, melhores ações estratégicas dentro da organização de vocês e que tenham mais captação de recursos.
porque o terceiro setor só sobrevive com recursos financeiros mesmo, né? Então é isso, pessoal. Obrigada, Bea. Se você quiser dar a última palavrinha. Não, na verdade eu queria agradecer não só a vocês pela oportunidade, mas por todas as pessoas que compareceram, me colocar à disposição. Vocês têm o meu contato, a Cris também tem. Se precisarem de qualquer auxílio, de quiserem elaborar um pouco mais ou conversar um pouco mais sobre qualquer um dos temas, lembrando que aqui nós estamos falando de 30 slides. A aula de captação de recursos lá, a Cris viu outro dia, tem quase 400. Então dá Vou para a ver. gente. Então eu fico à disposição, se a gente puder ajudar. Se a gente não souber como ajudar, a gente sabe quem pode. Então, no mínimo, a gente faz a ponte. Sim. Maravilha. Muito bom, gente. Obrigada mais uma vez. E quem é novato aqui na Engaja Brasil também estamos aqui à disposição para conhecer mais sobre a plataforma, tá? A gente também se coloca como um Tinder social, viu? Né? Os conselheiros também se conectam com as organizações, eles também são investidores sociais do seu tempo como pro bono. E aqui tem alguns presentes que estão com a gente, e a gente está construindo essa grande rede para se ajudarmos uns aos outros e fortalecer a credibilidade do terceiro setor, que eu acho que isso também é bastante abalada, e trabalhando individualmente não é. O esforço é muito maior, né? É muito melhor a gente trabalhar em rede. É por isso que a gente nasce. Então, fica o convite para também conhecerem a Engaja Brasil, tá bom? Obrigada, gente, mais Obrigado. uma vez. Tchau, tchau, tempo. pessoal. Até Tchau, mais. tchau. Obrigado, pessoal. Bia, Ricardo. Tchau, tchau. Obrigada. Parar de gravar.